Hora H do Agro. Oferecimento: Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. Hora H do Agro. Olá, bem-vindo ao Hora H do Agro, especial AgriShow. A gente está gravando diretamente de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para mostrar para você as novidades da indústria de máquinas agrícolas e outros segmentos que compõem o agronegócio. A gente vai falar para você, por exemplo, dos dados de conectividade do Brasil, como que anda a cobertura de internet 4G, 5G em diferentes regiões do país. A gente também traz para você uma reportagem especial sobre aviação agrícola com a Embraer. E claro, você também é convidado para ficar no programa até o final e assistir a previsão climática para regiões do Brasil e também ações e cotações envolvendo a indústria de algodão, a produção de algodão que está em alta agora no Brasil. Então você fica por aí porque o Hora H do Agro já começou. Oi pessoal, a gente está aqui gravando o Hora H do Agro direto da AgriShow, trazendo um pouco de novidade para vocês, de tudo que está rolando aqui, seja de máquinas agrícolas, seja de implementos, tudo em relação a sementes também. Enfim, a AgriShow é um parque de diversão para quem acompanha o agro, quer saber das novidades, está olhando para a safra 25 e 26. E é claro que um dos temas recorrentes no agronegócio é a conectividade, então a gente não podia deixar de cobrir a AgriShow se a feira fala muito sobre tecnologias aliadas ao uso da internet, ao 4G, ao 5G. Então a gente está recebendo aqui no meio da AgriShow a Paola Campiello. Ela é presidente do Conectar Agro, que é essa associação que olha para a conectividade do país. E nessa AgriShow, eles participam de AgriShows há muitos anos, mas nessa AgriShow eles estão trazendo um estudo inédito sobre como anda, afinal, a conectividade no campo, olhando especificamente para as áreas de soja. Então, primeiro, muito obrigada pela sua participação, por poder falar um pouquinho com a nossa audiência aqui da Jovem Pan News sobre esse assunto que é cada vez mais recorrente no agronegócio e que precisa ter um olhar clínico sobre como que anda, afinal, a área conectada no Brasil. Como que ela anda, quem que está conectado e quem não está conectado, né? Então, obrigada pela participação. Mari, estou muito feliz realmente de receber vocês aqui conosco no estande das nossas associadas, a Case, onde nós temos muita tecnologia, né? Então a gente fala de lançamentos importantes e o que a gente vê aqui é o quê? Que eu tenho muita tecnologia, mas no campo falta muita conectividade. Como que eu posso ter um monitoramento em tempo real se eu não tenho conectividade? Então a nossa missão como associação é poder falar, trazer as informações para a sociedade, poder falar com o público, poder falar de políticas públicas para poder conectar o nosso campo. Porque o nosso país é tão grande, é continental e a gente ainda só tem 33,9% do campo conectado. E aí quando eu comparo com outros países desenvolvidos, como Estados Unidos, a gente já tem 70% do campo conectado, sendo que somos os maiores produtores de diversas culturas. Pois é, esse dado dos 33% que você traz é específico para a soja, como a gente falou no comecinho. Eu queria que você, primeiro, acho que vale explicar um pouquinho para o pessoal quem compõe o Conectar Agro, para quem não conhece, exatamente ter a dimensão de que a gente está falando de máquinas agrícolas, a gente está falando de empresas de telefonia, a gente está falando de vários entes que se interessam em ter conectividade no campo para que esse campo avance do ponto de vista não só tecnológico, mas, como você colocou, de acesso a políticas públicas, de acesso a questões, por exemplo, de educação, de saúde, que extrapolam a produção agrícola, né? Então, explica um pouquinho pra gente quem compõe o Conectar Agro, e aí a gente entra um pouquinho mais nessa questão dos 33% da soja, que é a principal commodity do Brasil. Ótimo. Hoje na associação nós temos 8 associados, né? Então eu tenho, por exemplo, a CNH Industrial, fabricante de máquinas agrícolas, tenho a GCO também, então são concorrentes que estão por um mesmo propósito. Tenho empresas de tecnologia como a AWS, a Nokia, a TIM, Solinfitec também. E entrando conosco temos a Sol, que é uma empresa do grupo RZK, que é um
concessionário John Deere e a Intelsat. Então, para você ter uma ideia do leque de empresas. E fora que eu tenho apoiadores também. O Agnest da Embrapa Meio Ambiente está conosco, Senai é apoiador nosso. Então, assim, a gente tem um ecossistema muito grande que mostra e vê a necessidade de poder falar sobre conectividade no campo. Porque hoje se fala muito de inteligência artificial. E como, assim, o básico para a gente, né? Inteligência artificial, eu preciso da base, eu preciso de conectividade para poder levar inteligência artificial, inteligência agronômica para o campo. E é interessante a gente trazer esse contexto também de que na AgriShow cada vez mais as tecnologias, os lançamentos estão atrelados à inteligência artificial, uso de dados em nuvem. Para você ter essa performance cada vez mais avançada, você precisa que a conectividade seja em tempo real. Não adianta mais só levar ali o aparelho para dentro de onde tem Wi-Fi. A coisa tem que andar em tempo real mesmo, né? Quando a gente olha para esses 33%, então, só retomando, né? 33% da área plantada de soja no país tem conectividade, então tem acesso a 4G, a 5G. A gente está falando de uma porcentagem que, como você já tinha adiantado antes, no ano passado era 19%. Agora a gente traz 33%, mas ainda assim, se tratando da principal commodity do país, eu acredito que vocês julguem isso como um número baixo. Muito baixo. Explica um pouquinho mais pra gente essa leitura. O que esses 33% representam para o Conectar Agro, tanto do ponto de vista, falando, né, da oportunidade e do desafio? Eu trago, por exemplo, um grande exemplo que é Mato Grosso. Então, se a gente olha o mapa do maior produtor de soja do país, a gente só tem 18% do campo conectado. E aí a gente tem uma foto um pouco mais precisa. Os maiores produtores, eles têm cobertura, porque eles entendem que precisam fazer o monitoramento em tempo real. Então, os grandes produtores têm cobertura de rede, têm já análise preditiva, preventiva, só que os pequenos produtores não têm. Então, a gente enxerga aqui como associação que os pequenos e médios produtores são os que carecem mais, que eles precisam do apoio de políticas públicas. Então, nossa missão como Conectar Agro é realmente ir para conversar com os governantes, conversar ir para Brasília falar sobre isso, falar que a gente precisa de políticas públicas. E aí eu trago um dado interessante. Tem produtor rural que eu conversei há um tempo atrás, a gente estava discutindo sobre conectividade e ele me disse que não tinha nem energia elétrica na fazenda dele. Então, assim, a gente tem um problema ainda muito maior de infraestrutura do nosso país. Né? Como que eu faço para levar energia elétrica para conectar uma torre 4G? Como eu faço para fazer o acompanhamento do escoamento da soja? Como eu posso fazer com a logística integrada? Não é só o plantio e a colheita, né? Muito mais coisa. Eu não tenho nem conectividade nas estradas. Como eu faço acompanhamento da soja? Como eu posso também fazer o escoamento da safra, que é uma confusão quando a gente tem uma super safra como a nossa, que a gente teve agora no Mato Grosso, principalmente, né? Mas voltando aqui, a missão da Conectar Agro é ir para Brasília, é conversar realmente com os ministérios, né? Conversar com o Conselho Gestor do FUST, para que além de conectar a escola, a gente conecte a educação, faça inclusão social, inclusão digital e também uma grande dor do agro que é a sucessão, né? Como que eu faço para manter o meu produtor lá trabalhando? Como eu faço para levar mais tecnologia? Então é tudo isso englobado que a nossa missão é muito além de conectar o agro, né? Sim, não, com certeza. E eu acho que uma coisa que vale muito a gente explorar e explicar para o público é essa questão do FUST, né? A gente está falando de um fundo de serviços ali, né, de telefonia, que foi criado há muitos anos atrás, na época da telefonia fixa. E isso avançou a ponto de abarcar a telefonia móvel, a internet. A gente fala de um FUST que tem ali R$1 bilhão já prontos em tese ali para serem usados, né? R$1 bilhão até onde eu me lembro em linhas gerais. E é um recurso que está dentro do guarda-chuva do governo federal, mas que ao mesmo tempo isso não está se transformando em, de fato, algo que seja palpável para o produtor rural do ponto de vista de conectividade. O que vocês têm apontado como principais avanços para o FUST nesse sentido? É conversar com o Ministério das Comunicações? É conversar com o Ministério da Agricultura para ver o quanto que isso realmente se transfere para o produtor rural
em crédito, enfim, formas de acessar a conectividade, seja construindo torres, seja sendo associado também. Como que vocês conversam sobre FUST em Brasília, olhando para um recurso que já existe? O primeiro ponto, acho que vale dizer, de tempos em tempos, o montante do FUST, ele tem algumas normas dentro lá do governo que ele é retirado. Quando ele não é usado, ele é retirado. Então, pensa que o FUST ele foi criado desde a época da privatização. Nós estamos em 2025. Né? Então, nesse momento tem bilhão e só foi utilizado, eu estava olhando esse dado hoje, só foi utilizado até hoje 7% do FUST. E pensa que o FUST ele é para a gente poder conectar. Então, a nossa pauta é falar muito disso. Então, a gente foi até o Conselho Gestor, explicou que nós da associação temos muitas ideias de como a gente pode usar o nosso indicador de conectividade rural para mostrar quais são as cidades que eu tenho menor conectividade. Um exemplo clássico que a gente estava conversando é sobre a região de Goiás. O Nordeste de Goiás é onde tem a maior quantidade de assentamentos rurais do país. Por que eu não coloco o FUST, Eu uso esse fundo, implemento torres de conectividade pública e aí a gente fala, por que tem que colocar torre? Porque uma torre pode cobrir de 15 a 30 mil hectares. Então pensa que eu consigo cobrir o assentamento todo. E aí eu consigo levar conectividade para as pessoas que moram lá, os alunos, as pessoas que vivem lá, que têm escolas rurais, podem estudar, podem ter um avanço maior e a gente pode implementar diversas tecnologias. Então é esse ponto que a gente fala. Estamos falando cada vez mais. O meu desejo como presidente da Conectar Agro é poder fazer parte do Conselho Gestor do FUST, porque onde eu vejo onde dói mais a falta de conectividade é na área rural. Por que eu não posso ter uma relevância maior? Então nós estamos conversando com o MAPA, já conversamos com o MDA fez um acordo com o FUST e com a Anatel, mas eu sei como Conectar Agro, quais são os lugares que precisa conectar mais. Então eu também quero fazer parte dessa pauta. Então uma das minhas solicitações é ao ministro Paulo Teixeira para que a gente possa conversar com ele, possa conversar sobre esse grupo de trabalho que vai ser criado. Eu quero ser voz ativa. Então essa é a nossa discussão e a nossa pauta para todos lá no governo. Só para a gente encerrar, a gente falou muito de soja aqui por motivos óbvios, Mas o estudo, ele é feito por quem? Acho que vale esclarecer um pouquinho, porque o Conectar Agro encabeça o estudo, mas vocês estão em parceria com a universidade, então acho que é importante a gente levar essa informação. Mas para além disso, quais outras culturas estão contempladas no estudo ou quais outras regiões? Eu sei que vocês olham também para Matopiba ali, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Então, regionalmente, eu imagino que vocês tenham olhado para o país inteiro. Como que isso funciona para outras áreas? Vocês, quanto Conectar Agro e a universidade, tomaram esse cuidado de olhar ali para outras culturas? Há um ano atrás a gente tomou a decisão de criar um indicador. Não existia indicador de conectividade rural no país. Então nós, junto com a Universidade Federal de Viçosa, fizemos um projeto, que é o nosso indicador, e nós lançamos há um ano atrás. Então esse indicador dizia que 19% das áreas rurais eram cobertas. E aí começamos a avançar os estudos. O que a gente pode fazer? Que mais informação a gente pode trazer para a sociedade? Essa metodologia foi uma metodologia científica que a gente trouxe e, para nossa alegria, há um mês atrás a gente recebeu como se fosse um selo da Anatel. A Anatel está utilizando o nosso indicador no Índice de Conectividade Brasileiro, porque até então a Anatel, que é responsável, que é responsável pela regulamentação toda, não tinha informação da área rural. Então eles usam a Conectar Agro. E aí a gente começou a fazer avaliação, mas o que mais que eu posso trazer para a sociedade? Será que eu posso fazer um estudo focando em soja com área irrigada, rodovias? Então começamos a debater. A gente já tem o estudo da soja pronto, a gente vai divulgar o da cana também, mas aí eu comecei a refletir. Falei, e se eu conseguir ter um mapa mais no futuro da cultura da soja inteira, por exemplo, eu vincular na região do Mato Grosso, eu tenho mais tecnologia implementada. A gente conseguir extrair mais informações para trazer mesmo para a sociedade que eu tenho conectividade, mas eu não tenho tecnologia implementada. Porque a conectividade é a base da tecnologia. Então a gente começou a discutir e refletir que outros estudos a gente pode fazer. Mas a nossa associação é feita de pessoas, de empresas e de pessoas apaixonadas pelo tema. Então a gente muitas vezes falta abraço. Então a gente precisa de novos associados
para poder nos apoiar a defender e divulgar esses estudos. Perfeito, te agradeço, Paula. Eu que agradeço, pelas Mari. explicações, por você ter dedicado um tempo aqui durante a loucura que é a AgriShow. É claro que a gente continua acompanhando esse assunto lá no Hora H do Agro, então você que acompanha o nosso programa, se quiser mandar perguntas, se tiver alguma dúvida, a gente fica de olho nas redes sociais para você ter as suas respostas, porque eu acho que a conectividade é isso, traz benefícios para todos que são contemplados com internet, 4G, 5G. E a gente, é claro, continua aqui na AgriShow, trazendo mais informações direto da feira, direto aqui de Ribeirão Preto, para o Hora H do Agro. Muito obrigada, um abraço. Nós continuamos aqui na AgriShow acompanhando as novidades da tecnologia e também acompanhando as curiosidades que os produtores vêm ver aqui na AgriShow. E uma delas é sobre aviação agrícola, porque muitas vezes a gente fala de tecnologia, a gente fala pensando aí nos drones, fala pensando também nas máquinas agrícolas, mas a aviação agrícola, ela é muito interessante e nada melhor do que falar com a Embraer, que entende muito de aviação em geral e tem uma atuação importantíssima na aviação agrícola brasileira. Então a gente está aqui com o Cênio Onofre, ele é diretor de negócios da Embraer e vai contar um pouquinho para a gente sobre essa atuação. Então muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por participar aqui do Hora H do Agro. E conta um pouquinho para a gente, por gentileza, então, qual que é a atuação da Embraer na aviação agrícola, quantos anos vocês já atuam e um pouquinho dos números para o pessoal entender de fato que a Embraer está na aviação agrícola tem muito tempo já, né? Tem muito tempo. Boa tarde, Mari. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco da história da Embraer e da aviação agrícola, né, do Brasil. A Embraer trabalha com aviação agrícola há 52 anos, um projeto que nasceu por pedido do Ministério da Agricultura do Brasil em 1970, aproximadamente, e desde 1972, portanto, a gente tem um avião agrícola trabalhando para o Brasil. São 52 anos de história, 7 gerações de avião, mais de 1.700 aviões entregues, cerca de 1.200 aviões em operação, um produto completamente longevo. A gente tem várias aeronaves com mais de 50 anos operando no Brasil, né? E como você falou, a aviação por si só, apesar de já ser uma tecnologia antiga, ela é sempre uma inovação, né? A cada ano a gente acrescenta novas tecnologias nos aviões, não só nos agrícolas, mas em todas as outras plataformas da Embraer, buscando sempre entregar mais valor para os nossos clientes, né, maior sustentabilidade para o mundo. Agora, esse ponto que você trouxe, né, explicando, a gente está falando de aviação agrícola até agora, muito olhando para a pulverização, né? E ao mesmo tempo existe muito essa discussão de cada vez mais ter uma pulverização que seja localizada, muito específica, onde é preciso colocar ali o produto. Como que vocês na Embraer também estão olhando para essas tecnologias à medida que hoje a gente vê muitas empresas, inclusive de maquinário agrícola, que vão ali se sobrepondo a drones e olhando para outras possibilidades? Eu imagino que vocês na Embraer também têm olhado para uma tecnologia que esteja cada vez mais atendendo esse tipo de demanda, né? Sem dúvida nenhuma. Seja na precisão da pulverização, a gente estava falando de custo, né? O custo, os químicos ou os biológicos também são um fator importante no custo de produção dos nossos clientes. Então, quanto menos usar, melhor, né? Maior vai ser a margem desses produtores. Na questão de sustentabilidade, obviamente, também pesa. E a Embraer segue analisando todas as possibilidades e tendências tecnológicas. Hoje a gente tem esse avião tripulado, motorizado, com etanol, com uma pulverização constante, como você está trazendo, e a gente estuda, sim, novas possibilidades, outras possibilidades de entregar produtos que entreguem essa precisão mais apurada. A gente também tem tecnologias que auxiliam essa pulverização também com o avião, apesar da velocidade dele ser muito alta, a gente consegue dar uma precisão muito boa de pulverização, né? Você não precisa mais cobrir toda a área do trabalho. A gente tem tecnologias que já indicam para o piloto, sem necessidade dele de ficar manobrando muito o avião, automaticamente o próprio avião vai lá e abre os bicos de pulverização
exatamente nas regiões que precisam ser feitas. Obviamente, quando você compara uma velocidade do equipamento terrestre que permite ele ler o que ele está fazendo e ir lá pulverizando pontualmente, com o avião a gente não vai conseguir fazer isso. Então, são pesos, né, e medidas que a gente tem que considerar entre uma produtividade muito alta do avião e, portanto, uma velocidade muito alta, e vai perder um pouco nessa questão de pontuar a pulverização, mas não quer dizer que vai ser uma pulverização ruim ou desnecessária, né? Mas você tem razão, a gente precisa caminhar nessa direção e entregar as duas coisas. Uma precisão, uma economia de químicos ou biológicos e também uma velocidade, uma produtividade para os nossos produtores. E aqui na AgriShow, eu queria entender um pouquinho se vocês acabam efetuando vendas de fato ou se acaba sendo mais uma vitrine, um mostruário para os produtores conhecerem tecnologias e depois são feitos pedidos, né, posteriormente à feira. E também, que tipo de produtor a gente está falando? A gente está falando necessariamente dos grandes ou também é o tipo de aeronave que atende a médios produtores? A gente está falando de quem que vem visitar, para além dos curiosos, quem que vem no sentido de realmente utilizar a aeronave? É um prazer receber os curiosos, né? Mas a AgriShow, ela tem uma característica diferente, né? Em geral, as feiras são assim, são vendas trabalhadas ao longo do período e lá a gente vai fechando aquelas vendas que estavam trabalhadas, né? A AgriShow, ela traz algumas surpresas para a gente pelo volume de pessoas. Então a gente recebe sim clientes que a gente não conhece e chegam aqui e decidem comprar um avião. Ou sonham em comprar um avião e vê um avião sendo exposto, ele se aproxima ainda tímido, que ele é um sonho para ele, quem sabe um dia, né? E aí ele senta com a gente, conversa e vê que é possível ter e realizar o sonho. Isso aconteceu ano passado. A gente teve aqui um produtor com um filho e veio com esse sonho, voltou à tarde, e no dia seguinte ele veio aqui, eu vou arrumar um problema lá em casa, mas eu vou comprar um avião, né? E ele consegue fazer isso aqui. Então, a AgriShow, ela traz essas surpresas para a gente, pelo volume de pessoas. É super interessante, super divertido ficar aqui, né? Além das oportunidades de negócio. Então, não só falar de aviação agrícola, a gente vai mostrar para vocês por dentro essa aeronave que é a que a gente falou, que tem 20 anos aí movidas a etanol, é isso? 20 anos movidas a etanol, com mais de 50 anos de história. Então, vamos mostrar para vocês de dentro, porque, enfim, eu imagino que nem todo mundo tem essa oportunidade, você vai ter agora. É muito interessante a gente começar falando que a capacidade, a produtividade que ele tem. Ele faz 170 a 200 hectares por hora de pulverização. É um equipamento que chega a pulverizar 130 mil hectares no ano. Então ele é realmente surpreendente a possibilidade de coisas que ele pode fazer. Pulverização basicamente feita através das asas, né? Apesar do avião ter esse tamanho, são 13 metros de envergadura, de ponta a ponta da asa, ele chega a cobrir uma faixa de 24 metros com muita precisão, muita qualidade de deposição. Basicamente, um avião agrícola ele serve para transportar aquele tanque que é o tanque de defensivos ou fertilizantes, de produtos, né? Que são liberados através da força do vento. À medida que o avião toma velocidade, ele faz uma pressão do líquido ou do sólido para sair através dos bicos ou do dispositivo de dispersão de sólido. E aí são bicos, a gente está vendo aqui 5 bicos de cada lado, é isso? São configuráveis, a gente oferece alguns tipos de bicos, são bicos de parceiros nossos, dependendo da necessidade do agricultor, do produtor, da discriminação do agrônomo, ele vai decidir por que tipo de bico, de que tipo de sistema ele vai fazer, quantos ele vai ter, qual é o tamanho da gota que ele vai despejar. Interessante, é tudo quanto de água ele tem misturado com cada produto. Que ótimo. E aí não é a nossa praia, a praia do especialista, do agrônomo. Exatamente. Sim, perfeito. O que a gente quer entregar é a possibilidade dele fazer um trabalho com muita produtividade, com muita consistência, com muita qualidade, com sustentabilidade, para que ele não se perca no trabalho dele. E aí uma dúvida que me surgiu agora, como que é em relação a prazos de entrega, né? A gente falou ali, se um produtor estiver interessado em entrar em contato com a Embraer, quiser levar uma aeronave dessa para a fazenda, quanto tempo isso leva? Porque eu imagino que vocês têm estoque, não funciona com estoque. Imagino que não, porque tem essa demanda, né, que é completamente adaptável aí. Como que funciona em relação a isso? Sim, vai depender muito da época. Essa é uma aviação sazonal para grande parte do país, né? Tem áreas pivotadas que voam o ano inteiro, mas esse não é a característica do nosso país. Ele é sazonal, então tem uma concentração de demanda maior no segundo semestre. A gente mantém uma produção constante ao longo do ano, até por uma questão
questão de eficiência operacional de fábrica. Então essa é uma época que a gente costuma ter ainda alguma disponibilidade de aeronave a quase pronta entrega. A gente leva cerca de 3 meses para produzir um avião desse. Então, a nossa fábrica é muito eficiente, muito rápida para produzir. Então, precisando do avião, a gente vai dar um jeito de entregar um avião muito rápido e antes da necessidade dele. E aí você está falando de segundo semestre, certamente por conta da safra. Exatamente. Ali a partir de setembro, de agosto, setembro, já começa a precisar de aeronaves, né? E aí a decisão entre contratar um terceiro para fazer ou ter o seu equipamento próprio, ali já começa a pesar e os clientes começam a decidir sobre isso. Perfeito, ótimo. Vamos fazer esse tour, então. Vamos subir? Por favor. Eu vou subir primeiro, aí você me acompanha. Te copio. Tá? Então, mão esquerda aqui nessa alça, o pé esquerdo aqui, você pode segurar aqui para facilitar você e sobe para cá. Pé esquerdo, é isso? Aí não, pisa na alcinha aqui, ó. Essa aqui, claro. Obrigada. Então esse é o tanque de defensivo, ele é abastecido, cuidado, Isaac. Ele é abastecido lá por aquele embaixo cano. Aqui. São cerca de 3 minutos de abastecimento para esse tanque. Completos, 3 minutos? 3 minutos. Com bomba de alta pressão, o piloto ele não sai do avião, ele aterriza e ele faz isso de 70 a 130 vezes durante o dia. Né, os técnicos estão lá embaixo assistindo, né, abastecendo de combustível que está aqui atrás de você na asa e de defensivo agrícola que vem para cá, para esse tanque. Ele leva cerca de 10, 12 minutos para esvaziar esse tanque voando. Então, a cada 10, 12 minutos, ele para por 2, 3 minutos, reabastece, decola novamente e faz esse trabalho enquanto a temperatura permite que ele faça com qualidade. E aí isso, dentro da propriedade, o produtor, o agrônomo, eles têm que calcular mais ou menos para o combustível que vai entrar aqui e estar daqui a 3 minutos, né, a determinados hectares disponível, recarrega, sobe. Exatamente. A prescrição do que vai ser feito, ela vem aqui para essa tela, que a gente chama de DGPS, é um GPS direcional. Ele é programado, ali você vai encontrar o desenho da área que o avião vai voar. O piloto ele se preocupa em altura, em velocidade, mas ele não se preocupa em que momento ele precisa abrir os bicos para pulverizar. Isso está aqui nesse sistema de forma automática. Já está programado. Isso, o talhão está desenhado, o piloto ele estuda o talhão com antecedência, ele vê qual o movimento ele vai fazer com o avião, se é circular, se é em zigue-zague, né? Qual é a melhor forma dele ganhar produtividade. E aí o avião vai fazer o resto sozinho com a pulverização. O piloto pilota o avião e o avião faz o trabalho da pulverização. Cada um cuida da sua Cada um cuida da sua vida aqui. Perfeito. Que interessante. Bom, eu não vou pedir para ele explicar todos esses botões, porque eu acho que é complexo demais, mas eu acho que é muito legal a gente falar disso, assim. É praticamente uma televisãozinha, assim como é no trator, né? Acho que é importante a gente fazer esse tipo de comparação de quem está literalmente pilotando, vendo ali na tela tudo muito bem calculado. Não é uma decisão que ele vai ter que tomar ali em cima da hora, já está tudo muito automatizado, programado, de acordo com o agrônomo da área, né? No passado, o piloto se preocupava com isso, em que momento que ele tinha que abrir e fechar. Lá embaixo no campo tinha uns bandeirinhas sinalizando, ele fazia a cronometragem, em que momento que ele tinha que abrir o bico e fechar o bico. Isso foi ultrapassado à medida que a tecnologia avançou, né? Hoje a gente consegue entregar. Aí ele faz o trabalho com mais segurança, que ele se concentra exatamente no que ele precisa se concentrar, e aí o avião garante, a tecnologia garante a precisão maior em que momento que ele tem que abrir e fechar a pulverização. E aí você comentou uma coisa que eu acho interessante a gente esclarecer também, você falou de temperatura. Se tiver muito calor, não dá para voar, não é uma instrução? Aí o agrônomo ele vai decidir até que momento pode, aí direção de vento, velocidade de vento, temperatura, umidade, vai influenciar na qualidade do trabalho prestado. E aí é uma conversa entre piloto e técnico decidindo, entra tal hora, a partir desse momento desce, vão voltar mais tarde. Tem a previsão climática. Senão ele começa também a perder o trabalho, porque ele começa a jogar defensivo fora, que ao invés do defensivo ir para onde tem que ir, ou fertilizante, ele começa a se dispersar. Aí é que mora o perigo da dispersão do que tem que ser feito. Se fala, sim, exatamente. Claro, tá? Então é um trabalho mal prestado, não é o equipamento que tem um problema,
exige uma técnica para ser feito com qualidade e com segurança. Perfeito. E também, fazendo de novo uma analogia com o trator, eu acho que é interessante a gente falar que assim como, falando dessa questão da dispersão, né? Assim como um trator não é barato, uma aeronave também não, é um investimento. E para ser investimento, tem que ser usado para aquela finalidade, né? Ninguém quer perder o uso tanto do combustível, mas também, enfim, do próprio investimento da infraestrutura e do produto, né? Do que vai ser pulverizado. Então, literalmente não é um brinquedo, né? Não é um brinquedo, não é barato. A gente está falando algo em torno de 4 milhões de reais de investimento num avião desse. Um produtor que já tem mais de 1.500 hectares, 2.000 hectares, ele já pode pensar em ter um seu próprio avião, porque ele vai pagar esse avião através do trabalho. Antes disso, ele começa a contar com os nossos parceiros, são outros clientes que nós temos, são prestadores de serviço de pulverização. Então, são empresas que prestam serviço de pulverização para esses produtores menores, às vezes maiores, que ainda não estão decididos a ter o seu ativo próprio. Sentem um gostinho. Ele está ali, está estudando. Perfeito, ótimo. Vamos descer. É um prazer poder compartilhar um pouco da história, da qualidade do nosso produto. Obrigada, muito obrigada. Obrigada para você que está assistindo aqui o Hora H do Agro. Hoje vamos falar sobre como a migração para o mercado livre de energia pode ser uma excelente estratégia para pequenas e médias empresas se tornarem mais competitivas. Com a migração, é possível escolher contratos que atendam melhor às necessidades específicas da sua empresa, como preços fixos ou indexados e período de vigência ajustados. Os contratos com preço fixo, por exemplo, são mais previsíveis, facilitando o planejamento financeiro e protegendo a sua empresa das oscilações tarifárias no mercado regulado. E com menores custos de energia, as empresas podem investir em melhorias de eficiência para reduzir ainda mais o consumo. Ainda é possível optar por contratar energia de fontes renováveis, como hidroelétricas, solares e eólicas, que são mais baratas e sustentáveis, além de serem mais valorizadas pelos consumidores e clientes. A Engie é uma das empresas que facilitam a migração, além de acompanhar todo o processo com produtos voltados especificamente para a sua empresa, que pode economizar até 40% na conta de luz. Então, se sua empresa tiver um gasto com energia elétrica superior a R$ 9.000 mensais e estiver conectado em alta ou média tensão, é só solicitar a migração com a Engie. Quer economia, segurança e sustentabilidade para o seu negócio? Então conte com a Engie. Saiba mais sobre a Engie e o mercado livre de energia em engie.com.br/Mercado Livre. Hora H do Agro. Para quem quer investir no campo, confiança é essencial. Há 45 anos, o consórcio nacional Massey Ferguson é o consórcio oficial de fábrica com qualidade e segurança para o produtor rural. Com um sistema digital autorizado pelo Banco Central, garantimos o melhor para seu investimento. Consórcio Nacional Massey Ferguson. Invista no seu amanhã hoje. Acesse cnmf.com.br e simule agora. Gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí. Olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Volkswagen Meteor, pense gigante. Desde o tempo do homem primitivo, a grande civilização grega, da Revolução Industrial até o mundo moderno, grandes guerras aconteceram, moedas foram criadas, inovações científicas mudaram o mundo e forjaram os povos. Todas essas transformações foram costuradas pelo fio invisível da economia. Esse conhecimento é a chave para entender as relações humanas, trabalho, negócios, investimento e política. Ao longo da minha carreira, eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em entender esses conceitos que são essenciais para as nossas vidas, para que a gente prospere. Quero compartilhar com você os fundamentos econômicos que moldaram e continuam a moldar o mundo.
Entenda os segredos e transforme a sua forma de investir com o meu novo curso Economia Touro, os 200 conceitos que interessam. Acesse agora newcursos.com.br e comece a sua jornada. Vai, Torinho! Hora H do Agro. Jovem Pan na AgriShow 2025. Oferecimento Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. 30ª edição da AgriShow em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Estamos dentro de um Meteor, um caminhão enorme da Volkswagen, e a gente vai entender um pouco mais sobre esse veículo robusto com o Sérgio Pugliese, que é diretor de vendas da Volkswagen. É bonito, hein? É bonito, é bonito. Esse veículo aqui é o nosso maior, é o maior Volkswagen do mundo, o Meteor. É o maior veículo da marca Volkswagen com a marca Volkswagen. Esse veículo aqui nós estamos dentro de um 29530, um veículo 6x4 gigante da Volkswagen. Um veículo muito utilizado rodovias e no agro, no transporte de grãos, transportes em geral, com composições de muito peso. Olha só o tamanho desse meteoro, né? Desse veículo, desse caminhão, e a gente vai trazendo todas as novidades. Da AgriShow, Misael Mainetti. Estamos de volta com o Hora H do Agro, direto do estúdio aqui em São Paulo. E claro que nós vamos continuar falando de AgriShow, te mostrando tecnologias lá da feira. Mas antes, vamos falar de clima? Por dentro do clima. Você, produtor rural, sabe mais do que ninguém do impacto do clima na sua lavoura. Pensando nisso, toda semana nós vamos trazer as principais previsões do tempo para 5 regiões do país, com foco no que pode afetar a sua produtividade. Nós queremos te manter sempre por dentro do clima. E aqui conosco está o Marco Antônio, da Rural Clima, para nos dar um panorama sobre as previsões para o sul, para o Nordeste e as regiões produtoras de algodão. Então, Marco Antônio, muito bem-vindo novamente ao Hora H do Agro. A gente agradece a sua participação. E eu queria começar falando contigo sobre a região Nordeste. Como que está a expectativa das chuvas? O que a gente pode informar para o pessoal que nos assiste? Olá, Mariana, olá a todos. O Nordeste vem passando por um período de pouquíssimas chuvas, né, este ano, diferentemente do que foi nos últimos anos, que foi marcado por algumas chuvas. Esse ano, mesmo sob efeito de uma laninha, as chuvas foram muito irregulares em toda a região do interior do Nordeste. Até mesmo as regiões ali da Chapada Diamantina, grande produtora de hortaliças, as condições não estão muito satisfatórias, apesar das chuvas ocorridas nessas últimas semanas, mas elas foram muito irregulares. E a tendência agora é ainda de chuvas nessa primeira quinzena de maio, só que ainda mais irregulares. As chuvas mais expressivas, com os maiores volumes, estão ocorrendo mais na faixa litorânea, principalmente nas regiões norte do Nordeste, ou seja, Maranhão, norte do Maranhão, do Piauí, do Ceará e do Rio Grande do Norte, vem recebendo volumes até que bastante expressivos. E essa vai ser a tendência agora para essa primeira quinzena de maio. Já no interior, até há, como eu disse, uma ou outra chuvas, mas de forma muito irregular e de baixa intensidade, viu, Mariana? Então, vamos ficar de olho, inclusive, aí no preço das hortaliças nas próximas semanas, meses ali, porque, pelo que você está falando, deve ter algum impacto. É importante a gente ver se vai ter algum impacto essa falta de chuva para essas produções. Eu queria passar, então, lá para a região sul. O que os modelos meteorológicos estão apontando? A gente está falando de geadas, a gente está falando de temperaturas baixas. O que esperar para o sul do país, Marco Antônio? Olha, para o sul do Brasil, há previsão de retorno das chuvas já nessa próxima semana. Por volta do dia 7, uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e levará chuvas bastante generalizadas e até em bons volumes a toda a região sul, que manterá uma condição
excepcional aí para o desenvolvimento das lavouras e já pensando nas lavouras de inverno. Com relação à geada, por enquanto, nada nos radares ou nos modelos indicam a entrada de uma massa de ar polar de forte intensidade que possa levar a uma queda mais acentuada das temperaturas. A tendência é de frio ainda, temperaturas um pouco mais amenas, mas, por enquanto, nada de geada. No entanto, nós temos que lembrar que este é um ano nós estamos passando por uma neutralidade climática, sem ação do El Niño e muito menos da Laninha. Porém, quando você tem um clima mais neutro, a tendência é que as massas de ar polar entrem com maior facilidade, algo que já vem ocorrendo. Então, esse é um ano que a probabilidade de ocorrências de geadas aumenta, principalmente a partir agora de junho. Ótimo, vamos ficar de olho aí, porque realmente a gente está sempre falando ali de ou é El Niño ou é Laninha. É importante lembrar que existe esse período de neutralidade que ele também tem impactos, né? Isso também diferencia tem, ali. Muitas vezes até maiores, né, do que quando você tem um fenômeno ou outro. Perfeito, perfeito. E aí queria trazer um pouquinho para você também um questionamento sobre algodão. Lá na AgriShow eu ouvi bastante sobre a expectativa de uma safra recorde de algodão, muitas pessoas falando sobre a cotação, que a gente vai trazer daqui a pouquinho algumas informações, e essa expectativa de clima, claro, para que as previsões de safra recorde de fato se concretizem. O que a gente pode esperar para as áreas produtivas? A gente está falando aí de Mato Grosso, oeste da Bahia. Como que você tem olhado? O que o pessoal do algodão pode esperar para o clima nos próximos dias? Olha, o clima esse ano foi excepcional para o pessoal do algodão, né? Só para vocês terem uma ideia, entre quinta e sexta-feira, choveu no oeste da Bahia, houve registros de bons volumes de chuvas. Isso nós estamos falando nos primeiros dias de maio. Então, a condição está muito boa. E como há previsões de mais chuvas, pelo menos nesses primeiros 10 dias de maio, em especial sobre o Mato Grosso, essas chuvas irão favorecer demais o desenvolvimento das lavouras de algodão. Então, espera-se sim uma safra recorde de algodão com produtividades bastante elevadas por conta desse prolongamento das chuvas esse ano. No entanto, tem uma preocupação nisso. Os modelos de previsão sinalizam que as chuvas no segundo semestre já devem retornar ali entre o final de julho e principalmente agosto. E nós sabemos que em agosto tem muito algodão no campo ainda a ser colhido. Então, caso ocorra essas chuvas, principalmente no mês de agosto, essas podem prejudicar a qualidade da fibra do algodão, porque uma das grandes vantagens aqui no Brasil do algodão é fazer uma colheita no seco, né? Quando é ali julho, agosto e principalmente setembro ali, né? E com isso, você fazendo essa colheita em junho, julho e agosto, o risco para você perder com a qualidade é quase zero. No entanto, assim como aconteceu em 2022, que nós tivemos registros de chuvas em agosto, esse ano também pode ter, e isso pode trazer problemas aí para a qualidade. Então, mesmo que o produtor tenha uma safra recorde, a qualidade, caso essas chuvas venham mesmo se confirmar em agosto, pode trazer problemas ao produtor. Então, o produtor tem que ficar muito ciente e se já preparar, talvez antecipar as colheitas, né, que der, mas deixar o mínimo possível ali para agosto por conta dessa possibilidade de chuvas, principalmente no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Perfeito, era isso que eu ia colocar para você aqui, porque a gente não tem muito, os produtores não têm muito como antecipar vários dias da colheita, mas pelo que você está falando, então, é deixar a colheitadeira já preparada, com o motor ligado, porque talvez tenha que antecipar alguns dias e fazer enfim, olhar na folhinha mesmo e tentar se antecipar pelo que você falou, não que não haja colheita, mas isso tende a afetar qualidade de pluma. Exatamente, né? Porque imagina a gente ali, né? Para quem não está ali, não tem muita noção,
Imagina você pegar um algodão, esse algodão que a gente tem em casa mesmo, e molhar. A fibra fica longa, né? Você acaba com a qualidade da fibra do algodão. Então, isso traz uma deteriorização, né? Muito mais fácil colher no seco do que no úmido, né? Então, realmente, isso traz um impacto aí. Toda vez que você tem, né? Já aconteceu isso em outros anos, e o último foi 2022, isso traz um problema sério aí para os algodões, né? Certo, vamos acompanhar. Então a gente conta com você nas próximas semanas para ir acompanhando não só algodão. Semana passada falamos de soja, milho, trigo. A gente vai conversando com você semanalmente aqui no Hora H do Agro. Obrigada, viu, por mais essa participação. Eu que agradeço, é sempre uma honra. E, né, vamos atualizando semana após semana aí os nossos produtores, nossos amigos, quem está nos assistindo, né, Maria? Muito obrigada pela participação. O produtor rural sempre quer saber sobre clima, né? Então, realmente, a gente trazer esse quadro fixo aqui é uma prestação de serviço. O quadro pode sempre contar aqui comigo e com a Rural Clima. Obrigada, Marco Antônio. E ainda sobre algodão, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou o boletim de safra, elevando a estimativa de produção de algodão em caroço da safra 24-25 para 9,4 milhões de toneladas, um número 5,1 acima da safra anterior. Essa alta foi impulsionada pela maior área cultivada no Brasil desde 1989 e pelo alto rendimento histórico. Isso deve elevar o Brasil a um novo patamar no mercado global da fibra, especialmente em um cenário de possível declínio na produção norte-americana. Vale lembrar que o preço do algodão também atingiu o maior valor desde março de 2024 e no fim de abril, segundo o indicador CPEA-Exalc, a variação mensal chegou a 4%. E agora, a gente vai voltar a falar sobre a AgriShow. Apesar do otimismo devido à colheita positiva da soja, das boas perspectivas para a segunda safra de milho, o setor de máquinas agrícolas se mantém cauteloso diante dos altos juros e das incertezas do Plano Safra 2025-2026. Lá na feira, em Ribeirão Preto, nós acompanhamos as estratégias das grandes empresas para superar esse desafio. Vamos ver. A colheita positiva da soja e as boas perspectivas para a segunda safra de milho trouxeram mais otimismo para a AgriShow. Mesmo assim, é um momento de cautela diante dos juros altos e as incertezas das condições do Plano Safra 2025-2026. Por isso, a indústria de máquinas agrícolas está se empenhando em oferecer alternativas de financiamento para os produtores rurais, conforme explica Kellen Borman, diretora de vendas da Massey Ferguson. Quando você comenta sobre questões de juros, como é que vem Plano Safra, isso nós estamos muito atentos, tanto que a gente tem o banco de fábrica, que é o AcoFinance, que nós buscamos trazer diversos tipos de linhas de crédito independentes ali que fornecem soluções para o pequeno produtor, para o médio produtor e para o grande produtor, porque aí nós temos linhas de euro e dólar com uma taxa extremamente atrativa. Nós temos também a linha espelho, que a gente chama do BNDES, que é exatamente as mesmas condições ali e prazos de taxa, prazos e condições extremamente iguais ao que o BNDES ali oferece numa linha espelho que a gente chama. Então, isso dentro desse portfólio. Nós também temos dentro do AcoFinance a linha Agro Mais, que é uma linha de crédito que a gente deixa ela válida ali pelo ano todo para a gente suportar o negócio do produtor e não deixar de fazer. Ele não vai deixar muitas vezes de fazer investimento. O que a gente tem que estar é preparado para oferecer a melhor condição. A linha dolarizada do BNDES, por exemplo, está entre as apostas de Marcelo Traudi, vice-presidente das marcas Fendt e Valtra para a América Latina. Determinarmos qual vai ser a taxa, né, ainda é prematuro, porque pode ser que a gente tenha alguma novidade, né, do governo, e assim esperamos. Mas uma alternativa que tem sido muito boa é o financiamento em moeda estrangeira. Porque a partir do momento que o agricultor ele está exportando, ele está redeado. Então isso faz com que ele possa adquirir um financiamento em dólar e em euro. Então se a moeda oscilou para os dois lados. Então isso a gente tem percebido uma migração e também uma surpresa boa, que é também compras à vista.
Então ele também está preferindo fazer um investimento à vista em detrimento aos níveis de juros. Então isso a gente está percebendo para os clientes da frente, mais uma tendência para financiamento em moeda estrangeira, consórcio e também compras à vista. E se a taxa vier convidativa e palatável, isso também passa a ser uma alternativa também viável para os nossos agricultores. As empresas de máquinas e implementos agrícolas se aproximam do governo federal para obter incentivos à indústria. Marcelo Traude diz que esta articulação é necessária para que a agroindústria se mantenha cada vez mais relevante para a economia do país. A gente sempre está em contato com o governo através da Anfávia, então isso a gente tem possibilidade de colocar os pontos de vista. O governo é sabedor do quão o agro contribui para a indústria, direta ou indiretamente, gera empregos. Então isso são pontos que a gente está percebendo a preocupação do governo em atender o agro da melhor forma. Então, através dessas câmaras setoriais é que a gente consegue trocar, dialogar, para que realmente a gente possa contribuir e saber que o agro caminhando, certamente o país, porque nós somos um país agrícola, então isso faz com que a gente consiga aumentar as exportações e também gerar alimentos suficientes para a nossa população e alimentar o mundo. Porque nós sabemos que a América do Sul é um dos berços da agricultura que vai prover alimento para todo mundo. A colaboração entre o público e o privado também é mencionada por Carreira, da John Deere, que espera mais apoio do governo federal para a indústria de maquinário. Então hoje os agricultores estão precisando dessa ajuda, desse apoio, e na medida que esse apoio se ajusta para baixo, isso impacta negativamente a indústria, e se ajusta positivamente, isso também impacta positivamente a indústria. Hoje nós estamos enxergando uma indústria em 25 impactada negativamente quando eu comparo com anos anteriores por um juro muito elevado. Mas esse juros elevado você entende que pode prejudicar? Sim, colocando em outras palavras, o juro elevado que nós estamos vivendo hoje certamente vai prejudicar a indústria de máquinas. Os clientes, é cada vez mais difícil comprar ou adquirir novas máquinas, novas tecnologias com um juro tão elevado. E na AgriShow, os estandes dos bancos e cooperativas de crédito estavam lotados. A gente pôde ver que os produtores estão em busca de financiamento e as empresas prepararam soluções alternativas para que esses agricultores olhem com otimismo a safra 25-26. As safras entre 2020 e 2022 foram muito boas, levando os agricultores a investirem em aumento de área plantada e infraestrutura quando os juros oscilavam entre 2% e 8%. No entanto, na safra de 2023-2024, o desempenho da lavoura foi menor e os juros aumentaram consideravelmente. Agora, o produtor vive um momento de ressaca, nas palavras de Carlos Aguiar, diretor de agronegócio do Santander. Quando eu falo de ressaca, é mais ou menos isso, né? Alguém surfou uma onda durante 2 safras, tomou a primeira ressaca o ano passado, mas está tendo que, como se diz, olhar tudo que fez para trás e repensar para que como é que eu saio da onde eu me coloquei e volto a estar numa posição de 2020, que é uma posição menos alavancado, mais preparado e talvez com algumas lições aprendidas. Para Carlos, a projeção é que o produtor leve mais 3 safras para se recuperar. Enquanto isso, é preciso tomar cuidado para não entrar em recuperação judicial e ficar atento ao que ele chama de indústria das RJs. Eu acho ruim unilateralmente o produtor, muitos deles unilateralmente, tomar o caminho da RJ sem conversar com os bancos. Então, o maior pedido que eu faço é que eles conversem primeiro com quem eles devem, porque nossa intenção, como eu falei aqui algumas vezes, não é executar o produtor. Nossa intenção é que eu continue plantando. Para mim, o produtor que está numa área boa e ele continua plantando, eu não quero a fazenda dele. Eu não quero a fazenda, eu não vou plantar soja, eu não quero executar a fazenda dele, eu quero que ele, na verdade, se reabilite a ficar com um crédito bom.
Então nós estamos dispostos a estender o prazo do pagamento e nós estamos dispostos a conversar e ajudar o produtor. Eu acho que isso é um caminho muito melhor que o da RJ. Quando não é possível acessar o crédito por conta da escassez de recursos, a alternativa apresentada por cooperativas de crédito, como no caso do Sicredi, são os consórcios. Opções que não têm caráter imediato, mas que, se planejadas, são uma ótima ferramenta. O Sicredi, por exemplo, registrou um volume de 3,2 bilhões de reais em comercialização de consórcios agrícolas entre abril de 2024 até essa semana na AgriShow. Isso representa um crescimento de 29% nessa modalidade, impulsionado pela alta das taxas de juros em linhas de crédito tradicionais. Sila Souza, gerente de regulação agro do Sicredi, aponta os pontos positivos dessa forma de investimento. O Sicredi é a 7ª maior instituição operadora de consórcio no Brasil. A gente tem uma carteira de aproximadamente 50 bilhões. Se bem planejado, o consórcio acaba sendo uma alternativa muito mais barata que a própria taxa oficial de crédito rural. No consórcio, a gente acaba conseguindo contemplar uma maior gama de itens financiáveis, de itens financiáveis, enfim, e a gente acaba trazendo essa liberdade para o produtor, essa autonomia e liberdade para ele poder melhor estruturar a sua atividade produtiva. Para os produtores rurais, especialmente os pequenos e médios, ter acesso a diversas opções de crédito faz total diferença. A Fabiana, produtora rural, diz ter encontrado essas soluções. Hoje a gente tem apoio de linhas de crédito que favorece o nosso negócio, né? A gente, como pequena produtora rural, que começa um negócio, a gente tem o apoio, sim, com uma linha de crédito muito boa para a gente. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, não compareceu à AgriShow. Apesar disso, Marcel Moreira, secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, esteve rapidamente na feira esta semana. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua apresentação aqui em relação à relação Brasil-Estados Unidos. Como que você avalia essa relação hoje diante da guerra tarifária? Você falou bastante de oportunidades, mas o senhor Plínio trouxe ali também essa ponderação de que também não é uma garantia de que tudo é flores, né? Como que vocês têm olhado isso no mapa, fazendo essa dobradinha Brasil-Estados Unidos? Bom, primeiro que aqui nesse evento, nosso objetivo foi trazer um pouco o que o Ministério da Agricultura tem feito de aproximação dos nossos exportadores, do nosso setor privado, das nossas associações, do agro, em relação às oportunidades que a gente tem pelo mundo, os mercados que foram abertos, as iniciativas que a gente tem feito para aproximar as oportunidades comerciais dos nossos exportadores, dos nossos produtores, para difundir cada vez mais essa informação. Então, a nossa postura em relação a todo esse cenário geopolítico é uma postura muito sóbria e muito pragmática, né? A gente mantém as boas relações com todos os nossos países, com os nossos parceiros, isso inclui os Estados Unidos, inclui a China, inclui todos os países onde a gente sempre busca essa relação complementar, auxiliando sempre na segurança alimentar com os países. Um cenário específico com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande parceiro do Brasil, um parceiro histórico, onde a gente tem uma ótima relação. Então, nosso objetivo é continuar as conversas com os Estados Unidos, manter as boas relações, identificar os possíveis desafios que a gente vai ter em relação a esse novo cenário, mas está sempre sempre atento às oportunidades que a gente tem, tanto nas relações com os Estados Unidos ou oportunidades que advêm desse cenário atual. Então nós estamos atentos para, tendo oportunidade, a gente vai colocar o nosso produto. Durante um evento na AgriShow, junto à Câmara Americana de Comércio para o Brasil, ele falou sobre como avalia a relação entre Brasil e Estados Unidos em meio à guerra tarifária. Vamos ver. Em relação ao etanol que você citou ali agora na sua fala, o quão maduro está o relacionamento, porque na taxação o Trump foi muito conciso nas palavras, mas falou do etanol do Brasil. Uma parte do setor ficou um pouco receoso, outra parte acha que pode ser só um pouco fogo de palha, porque eles precisam também do etanol, existe essa relação. Como que vocês têm olhado especificamente para o etanol dentro da Secretaria? Eu acho que o etanol está incluído dentro dessa estratégia pragmática que a gente tem adotado, né? Vou falar especificamente das negociações com o etanol, mas obviamente a gente acompanha isso com muita
com muita atenção, com muito cuidado, para sempre defender os interesses do Brasil nessa negociação. Obviamente, o mercado do etanol brasileiro nos Estados Unidos ele é importante. A gente sabe também que o mercado brasileiro para o etanol dos Estados Unidos também é importante. E o nosso objetivo sempre é, como eu disse antes, buscar uma relação mutuamente benéfica para os dois países, equilibrando, né, as relações, para que haja benefício, obviamente, sempre do nosso produtor, mas também escutando as necessidades do outro país. Então, isso está dentro do âmbito das negociações e a gente vai buscar o melhor resultado possível para o nosso agro. E por falar em mercados, o Brasil está alcançando cada vez mais países com o agronegócio. Desde 2023 até essa semana de maio de 25, o governo abriu 349 novos mercados. Com foco na Ásia e novos produtos, a meta é expandir acordos comerciais e impulsionar a exportação de carnes, frutas e grãos. Para diversificar ainda mais a pauta de exportações, o Ministério da Agricultura quer incluir itens ainda pouco explorados, como peixe e camarão. E acredite, até mesmo a China, uma das maiores exportadoras de pescado do mundo, vai importar do Brasil subprodutos da aquicultura nacional que ainda não tinham um mercado por aqui. O pacote inclui farinha, óleo e até novas espécies de peixes brasileiros. Segundo Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR, a abertura desses mercados representa novas possibilidades para o setor. Nós da Peixe BR lidamos especificamente com os produtos da piscicultura, os produtos das fazendas de produção. Hoje, praticamente 70% do que nós produzimos é tilápia e os peixes nativos. Com relação à tilápia, essa abertura de mercado não tem um impacto muito importante. Haja vista que a China é o maior produtor do mundo de tilápia e também o maior exportador e extremamente competitiva quando se trata desse peixe. Já quando se trata de peixes nativos, principalmente de tambaqui, de pirarucu, é uma oportunidade que temos que trabalhar, que o setor tem que explorar para oferecer esse produto aos chineses. Afinal de contas, aqui no mercado nacional é muito apreciado em função das suas características organolépticas. Agora, mesmo no setor da tilápia, a gente tem os subprodutos, principalmente farinha e óleo, escamas, que também podem ser explorados. Vamos acompanhar a médio e longo prazo e nós acreditamos que essa oportunidade traga resultados bastante positivos para o setor de piscicultura no Brasil. Então vamos acompanhar, como ele disse, piscicultura também é agro. Mas por enquanto, o nosso programa fica por aqui. Você continua conectado lá nas nossas redes sociais, ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua companhia. Eu agradeço muito também a equipe que faz o programa acontecer. E a gente se vê na próxima semana. Então, um abraço. Hora H do Agro. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.